Bom dia a todos, bem-vindos a mais um culto online da ISP. Para aqueles que estão nos vendo pela primeira vez, espero que possam continuar conosco nas seguintes semanas. Hoje eu queria ler um trecho bíblico que fica em Romanos, capítulo 8, versos 18 a 28, que diz assim, começando pelo versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Estamos vivendo em tempos difíceis, mas devemos lembrar que, como esse trecho bíblico nos diz, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, por isso, devemos aguardar com esperança em Deus, pacientemente. Isso não quer dizer que devemos fechar nossos olhos para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, mas muito pelo contrário, porque a criação aguarda ardentemente a revelação dos filhos de Deus. Então devemos ter coragem, preparados em todos os momentos e sem medo, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Assim, compartilhando com a esperança de que temos no Senhor Jesus, para aqueles que estão ao nosso lado. Salmo 150, versículo 6 nos diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Convido você nessa manhã, você que tem fôlego, que respira, louve ao Senhor. O louvar a Deus é hoje. Hoje é tempo de louvar a Deus. Não espere para depois. Lembre-se de que nós somos o alvo do seu amor, do amor eterno. Se você é uma pessoa que, em busca da liberdade, com desculpa de procurar novos horizontes, se afastou de Deus, saiba que Deus, assim como o pai daquele filho pródigo, não se cansou de esperar por ele. Nosso Deus também não se cansa de esperar pela nossa volta. Nosso Deus não se cansa de nos amar. Nosso Deus não desiste de nós. Nosso Deus não desiste de você. Confie na palavra de Deus. Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós sonhamos e muito mais do que esperamos. Ele é capaz de nos livrar da morte eterna. E esse Deus é capaz de mudar todas as coisas que nós muitas vezes pensamos que é impossível. Confie no Senhor. Ele é fiel.
a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Somos todos nós, teu povo, ó Deus, viemos aqui pra te adorar, te exaltar, louvar o teu nome. Aleluia. Saiba que Jesus, Ele te ama, quer te ver feliz como eu sou, mesmo que você se afaste dele, Ele continua a te amar, porque Ele não desiste de você. Ele não desiste de amar você. Ele não desiste de você. Ele não desiste de amar você. Somos todos nós, teu povo, ó Deus, viemos aqui pra te adorar, te exaltar, louvar o teu nome. Aleluia. Saiba que Jesus, Ele te ama, quer te ver feliz como eu sou, mesmo que você se afaste dele, Ele continua a te amar, porque Ele não desiste de você. Ele não desiste de amar você. Ele não desiste de você. Ele não desiste de amar você. Nosso Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos.
Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos, esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Jesus, que guia, que prazer, que paz me venha ao coração. Em todo trânsito estiver, me guia sempre a sua mão. Jesus, me guia, que
Vamos abaixar nossas cabeças e fazer uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado por mais um culto em que estamos reunidos aqui. E aguardamos também, com esperança, naquela data em que iremos nos retornar a nos reunir presencialmente. Senhor, use este culto, essa mensagem, para falar conosco, Senhor, para nos ensinar. Também oro para que o Senhor esteja cuidando de cada família aqui, do nosso país e do mundo, trazendo consolo e esperança, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar para a leitura bíblica da mensagem de hoje. O texto fica em Obadias capítulo 1, verso 4, e diz assim: Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Quem irá nos trazer a mensagem de hoje é o presbítero Marcel, cujo tema é Nosso Deus é Soberano. Bom dia, irmãos. Espero que estejam bem em casa, tenham passado bem esta semana e estejam em segurança. Pela graça de Deus, uma vez mais compartilharei a Tua palavra, que ela fale aos nossos corações e possa ser edificante. Hoje vai nos lembrar de que nosso Deus é soberano, por meio da mensagem que veremos a partir do profeta Obadias. Obadias é o menor livro do Velho Testamento, que não é referenciado no Novo, e cuja profecia é direcionada em específico à nação de Edom, os descendentes de Esaú, quanto a seus pecados e consequências. A prosperidade econômica e política, associada a uma posição geográfica privilegiada, fez dos Edomitas um povo altivo e soberbo, cuja maldade semeada contra Israel retornou sobre si mesmos. Nota de atenção é que o que aconteceu com Edom não é exclusividade deste povo, mas ocorrerá a todas as nações que fizeram o mal contra outras nações, pois Deus está no controle da história, vendo a tudo e principalmente honrando sua aliança com o seu povo. Obadias é um nome comum no Velho Testamento e significa servo do Senhor ou adorador de Jeová. Não se encontra referência a seu respeito, inclusive de sua família e ocupação. Assim sendo, a data que o livro foi escrito ainda está em aberto, devido às várias invasões que ocorreram contra Judá, onde os edomitas sempre estiveram envolvidos pelo lado dos invasores, à base da referência da profecia. A data mais aceita é a relacionada à invasão pelo exército da Babilônia, quando Jerusalém foi totalmente arrasada em 586. A profecia anunciada por Obadias remete ao livro de Gênesis, ao apresentar as consequências do erro de Isaac e Rebeca quanto ao tratamento de seus filhos Esaú e Jacó, criando-os mesmo que inconscientemente como rivais e opositores, gerando um ódio entre os dois irmãos que posteriormente desdobra nas animosidades e séculos de guerras entre as nações de Edom e Israel, originadas a partir deles. Esaú e Jacó foram fruto de 20 anos de pedidos e intercessão de Rebeca, porque ela era estéril. Isaac tinha 60 anos ao tornar-se pai. Vemos esta referência em Gênesis 25, 25 a 26. Após o nascimento, por questões de imaturidade, caprichos e vaidade dos pais, acabam transformando esta bênção em um problema, ao darem preferência por um filho em detrimento de outro. Deus já havia anunciado que o filho mais velho serviria ao mais novo, e o mais novo dominaria sobre o mais velho, conforme descrito em Gênesis 25, 23. Mesmo assim, Isaac, já avançado em idade, tenta alterar o plano de Deus, previamente anunciado, ao querer abençoar o filho mais velho. Vemos isso em Gênesis 27, 4. Rebeca, por sua vez,
também atua de forma fraudulenta e irrepreensível, ao fazer com que seu filho, Jacó, de forma fraudulenta, recebesse a bênção de Isaac, conforme descrito em Gênesis 27, 12 a 13, evidenciando como ambos deixaram de confiar em Deus, seja tentando alterar um plano previamente anunciado, seja tentando dar uma mãozinha para Deus para que seu plano pudesse ser realizado. Após a morte de Isaac, Rebeca pede para Jacó sair de casa e ir morar com seu tio, ao saber que Esaú tinha tomado a decisão de matá-lo, relatado em Gênesis 27, 41, por conta da raiva que tinha por ele e do que fizera para receber a bênção de seu pai. Quando Jacó decide voltar à sua terra, a fim de encontrar Esaú, passaram-se muitos anos e sua mãe já tinha falecido. Apesar do momento de reconciliação por intervenção divina, Jacó e Esaú não vivem juntos. E aquilo que resolvem em âmbito pessoal, por não terem também devidamente transmitido aos seus descendentes, se transforma em um ódio que foi crescendo e culminando nas ações de perversa impiedade pelo povo de Edom contra o povo de Israel, apontadas como motivos de julgamento de Deus a Edom pelo profeta. As relações entre Edom e Israel sempre foram de grande hostilidade, como visto em alguns dos momentos registrados na história, isso de forma recíproca. Em 1406, Moisés, quando estava com o povo de Israel no deserto, ao tentar passar por Edom, é ordenado por Deus a tratá-los como irmãos. Porém, não é tratado desta forma. Muito pelo contrário, é recebido com grande hostilidade. Em 992, Davi subjuga os edomitas para tomar posse de uma área estratégica e comercial, representada pelo porto de Ezion-Geber, que no reinado de Salomão liberta-se do poder de Judá. Os 6 posteriores a Salomão já não puderam manter um controle sobre os edomitas. Em 845, Edom e Filístia pilham Judá, uma das referências usadas para a escrita da profecia. E em 586, Jerusalém cai, onde Edom ajuda a Babilônia a atacar Jerusalém, ocupando a parte meridional do território dos judeus. A hostilidade de Edom a Judá chegou ao seu extremo no tempo de Cristo, com os últimos descendentes dos edomitas, membros da família herodiana, cujo domínio sobre os judeus havia sido concedido pelo Império Romano. No Novo Testamento, fala-se sobre 4 Herodes, todos idumeus e hostis a Cristo e sua igreja, em considerando Jesus como o representante de Israel. Herodes o Grande, que manda matar os bebês meninos, focando em Jesus. Herodes Antipas, responsável pela morte de João Batista, que tenta impedir Jesus de pregar na região, e para quem Pilatos envia Jesus quando de sua condenação. Herodes Agripa I, que manda matar o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, que prende Pedro e que é comido por vermes por não dar glória a Deus. E finalmente Herodes Agripa II, para quem Paulo prega, o qual recusa aceitar a Cristo. No ano 70, Tito Vespasiano invade Jerusalém, arrasa a cidade, dispersa os judeus e o restante dos edomitas são eliminados da história. Gostaria de abordar 3 pontos na mensagem de hoje a partir desta profecia para com o povo de Edom e seu contexto apresentado. Primeiro, o orgulho precede a ruína. Segundo, aqueles que semeiam o mal colhem o mal. E por fim, a história está rigorosamente nas mãos de Deus. Como primeiro ponto de que o orgulho precede a ruína, atentar que a soberba é o prenúncio do fracasso. Obadias já inicia a profecia dada por Deus, onde toca sua trombeta, convocando outros povos para atacar Edom, e anuncia seu juízo, decretando que a segurança que pensavam ter inexistia, pois iria derrubá-la. A soberba derrubou um anjo no céu e um homem na terra. A soberba hoje ainda continua derrubando igrejas, famílias, empresários e nações. Quais os motivos dos edomitas se sentirem soberbos?
Um dos motivos de Edom se sentirem soberbos é por conta de se sentirem inatingíveis, devido à sua posição privilegiada sobre as montanhas de Seir, onde os exércitos inimigos não podiam subir sem ser facilmente alvejados. Parte da sua cidade ficava a mais de 1.000 metros de altura. Na época, as invasões ocorriam no máximo por meio de cavalos. No caminho para acessar a cidade, haviam lugares onde apenas 2 cavaleiros poderiam passar simultaneamente. Assim, sua sensação de segurança vinha devido a esta fortaleza natural. Além disto, durante a noite, as luzes das casas de Edom, vistas pelo despenhadeiro escarpado por quem estava no nível mais abaixo, pareciam ser como vendo as estrelas no céu. Outro motivo de se sentirem soberbos vinha do fato de estarem situados numa posição estratégica, próximo ao Mar Vermelho e Mar Morto, numa importante passagem de uma rota comercial. Vocês podem ver pela foto a localização de Ezion-Geber, que havia sido conquistada na época pelo rei Davi. Usufruíam disto para obterem tanto grande parte da sua cultura, bem como para acumularem riquezas, já que não precisavam dar tanto foco no investimento de defesas militares. No auge da sua soberba, Edom estava se achando tão seguro e superior a ponto de manifestarem isto em relação às outras nações. A águia põe o seu ninho no alto dos penhascos. Obadias denuncia que Edom se comparava a uma águia que via os outros povos nos vales como formigas se arrastando. A soberba gera laços para os pés e armadilha para a alma, pois leva o homem pela mão até o alto dos montes só para sofrer uma queda mais violenta e desastrosa, neste caso, literalmente. O soberbo acha que está seguro quando olha somente a homens, desconsiderando a Deus, sendo por conta disto enganado. Deus estabelece o decreto de seu fracasso quando diz que vai derrubá-la lá do seu ninho das estrelas. Como primeiro ponto de reflexão quanto ao perigo da soberba, devemos atentar que Edom não percebeu que a soberba gera uma guerra não contra os homens, mas contra Deus, o qual se opõe aos orgulhosos, conforme descrito em 1 Pedro 5,5. Notar que o verbo resistir, antistemi, no original grego, tem o significado de guerrear. Deus derrubará os orgulhosos dos seus tronos, independente de igrejas, posições e nações, pois ninguém pode ser orgulhoso e se manter em pé diante de Deus. Nesta linha, trazendo para nós e para você, alguma área de sua vida em que tem se ensoberbecido por conta de sua posição social ou hierárquica, que percebe que Deus está tocando a trombeta para você? Como tens olhado ao teu próximo? Por outro lado, a falta de interesse em aprender coisas novas, indisposição de ouvir e aceitar críticas, falas ou pensas bem de si mesmo o tempo todo? Vamos pensar a respeito disso. Como segundo ponto da mensagem, Obadias profetiza que Edom receberia de volta o mal que fez a seu irmão Israel, onde o mal colhido não será recebido por aqueles que foram vitimados, mas do próprio Deus vingador, de quem vem a justa vingança. A profunda quebra da fraternidade de Edom por Israel é evidenciada pela sua crueldade, demonstrada quando da conquista de Jerusalém pelo exército da Babilônia. Edom se posiciona como inimigo e não aliado, conforme descrito no versículo 11, lutando contra seu irmão ao invés de defendê-lo. Até que ponto não temos a mesma tentação de tirar proveito de alguém no momento do seu fracasso? Deus pagará ao homem segundo as suas obras. Está escrito em Provérbios 24, 11 a 12. Edom não devia se alegrar com o fracasso de Judá, mas foi exatamente o que fez, como descrito no versículo 12. Os homens podem não sondar o seu coração, mas Deus sonda e sabe das suas intenções. Não devemos ter prazer mórbido por conta do fracasso de outro. Em Provérbios 24, 17 e 18, somos lembrados de que não devemos alegrar com a queda do inimigo, para que Deus, a ver isto, se desagrade e desvie a sua ira. Devemos chorar com os que choram
e nos alegrar com os que se alegram, conforme escrito em Romanos 12:15. Edom, além de não fazerem nada para ajudar ao irmão e se regozijarem com a sua queda, se apresentaram como aqueles que iriam saqueá-los diante de sua incapacidade de defenderem. No versículo 13 descreve isso. Suas ações desprezíveis contra seu irmão atingem o nível máximo quando atacam os refugiados de Judá, seja matando-os ou entregando-os ao invasor. Isso está descrito no versículo 14. Obadias deixa claro que o pecado será tratado por Deus, mesmo que aparentemente isto não esteja visível de imediato, quando diz no versículo 15, como você fez, assim lhe será feito. Esta é a lei da retribuição, o qual é baseada nas leis morais de Deus, que é a base do julgamento divino, a lei do talião. O infrator recebe, no caso de punição, a mesma medida que ocasionou um dano ao outro, sendo o critério justo, que pode ser entendida positivamente ou negativamente. Está descrito em Êxodos 21, 23 a 25. No sentido positivo, faça o mesmo que queira receber, conforme descrito em Lucas 6, 31 e Gálatas 6, 9. No sentido negativo, saiba que pode haver uma colheita maldita de uma amarga semeadura, onde o mal que quiser fazer para o outro pode voltar para você mesmo, ou seja, como se fala hoje em dia, vai dar ruim. Como exemplos na Bíblia, temos o primeiro caso em Daniel 6, onde governadores e sátrapas conspiram contra Daniel, um dos governadores, para que fosse levado para a cova dos leões, a qual acaba sendo o fim desses conspiradores e suas famílias. O segundo exemplo temos quando Amã trama para enforcar Mordecai, sendo no fim enforcado com a própria forca. Assim, na medida que Edom fez aliança com os inimigos de Israel para saqueá-la e mata também os israelitas que tentavam fugir, isso também acontecerá contra eles, sendo traídos neste caso pelos próprios aliados, saqueados e mortos. De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, se fará. Gálatas 6:7. Edom tentou enterrar seu irmão Jacó no momento que foi derrotado pela Babilônia, mas este foi restaurado por Deus, enquanto Edom teve seu nome apagado da história, no versículos 15 e 16, mesmo que por mais de 4 séculos depois, como registrado pela invasão de Tito Vespasiano, em 70 d.C. Deus é justo, inclusive na retribuição. Lembremos também quando no Egito, um faraó ordenou o afogamento das crianças hebreias do sexo masculino, e que posteriormente o próprio exército egípcio e seu faraó acabaram sendo afogados no Mar Vermelho. Como reflexão deste ponto, gostaria de focar na causa que gerou posteriormente todo o conflito entre Edom e Israel e sua punição, o relacionamento entre Esaú e Jacó. Esaú não resolveu devidamente a sua mágoa com Jacó, como pano de fundo da profecia apresentada por Obadias para com a sua descendência Edom. Exaltino Filho alerta que do relacionamento turbulento entre estes dois povos, podemos aprender que quando o ódio se fixa tão profundamente, mesmo desaparecendo os motivos que o ocasionaram, ele pode ainda continuar ou ressurgir. Quando não conseguimos o que queremos, ficamos com raiva e, por consequência, magoados, porque entendemos que algo foi levado de nós. Como exemplos, você acabou com a minha reputação, você me deve um aumento, você me deve uma oportunidade para tentar, você me deve afeição. A raiz da raiva é a sensação de que algo lhe foi tirado e por isto é devido a você, onde uma relação de dívida-devedor está feita. E quanto a você? Há alguma dívida que está lhe causando raiva? Se sim, por quanto tempo você vai permitir que aquele que te machucou controle sua vida? Outro mês? Outro ano? Quanto tempo mais? Talvez hoje você tenha alguma mágoa que precise ser tratada. Você não pode desfazer o que foi feito, mas também não precisa deixar o passado controlar o seu futuro. Em Efésios 4, 31, 32, recebemos um mandamento de nos livrarmos de toda amargura, ira e indignação, e também
perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. O remédio para a raiva, mágoa ou amargura é o perdão. Aqui é onde exercitamos o mandamento dado por Deus de amarmos ao próximo e, neste caso, exercitando o perdão, o qual por muitas vezes somos nós mesmos lembrados da nossa própria falta e necessidade de sermos perdoados pelo próprio Deus. Desta forma, é nossa obrigação cancelar estas dívidas, devido a mágoas causadas, mesmo que por atos intencionais ou não, que se não forem tratadas devidamente, crescerão de forma a se tornarem devastadoras e sem controle. É uma questão de decidir cancelar a dívida ao lembrar do próprio amor de Deus por você. Se for o teu caso, de quem você está com raiva ou mágoa? Qual é a dívida para com você? Tome a decisão no poder de Deus de cancelar a dívida, perdoando-o, e não deixe a raiva aumentar novamente. Como último ponto da mensagem, Obadias apresenta o Deus que controla o rumo das nações, povos e história, a igreja e, por consequência, sua vida. O final da história é a vitória de Deus e de seu Cristo, da igreja e do seu Deus vivo. E nós fazemos parte desta história vitoriosa, se formos parte desta igreja. Você faz parte dela? A mensagem vem do Deus do céu, a verdade revelada para a nação de Edom. A primeira palavra é para o mensageiro, para convocar as nações para guerrearem contra Edom, onde a agenda nasce do coração de Deus para realizar seu juízo, evidenciando as intervenções soberanas dele na história, ao convocar as nações para combater Edom, da mesma forma quando trouxe a Babilônia para invadir Jerusalém. O versículo 2 apresenta o pretérito perfeito da profecia que ocorreria para com Edom. Outro exemplo, vemos em Romanos 8,30, a glorificação do povo de Deus, registrado no passado, mas que ainda ocorrerá no futuro. No projeto de Deus, Edom já é pequeno. Edom não era pequeno, mas se fez pequeno por Deus, que corta suas asas dos altos dos montes e a faz cair. Por ter desprezado seu irmão no dia da sua calamidade, estava sendo desprezado por Deus, conforme descrito em Hebreus 12, 16 a 17. Não podemos amar a Deus se desprezarmos o nosso irmão. Podemos ser desprezados pelos homens, mas se formos prezados por Deus, nos mantemos em pé. Devemos fazer nossa parte, que é o de semear adequadamente. Muitas vezes, colhemos aquilo que plantamos. Porém, não esqueçamos que na agenda de Deus, a semeadura pode ser mudada e que Ele está mesmo assim acima de tudo que eventualmente se levanta contra você. Assim, é de esperar uma possibilidade diretamente proporcional à forma que semeamos e sua correspondente colheita. Mas, sempre lembrando que Deus não nos dá garantia quanto ao dia de amanhã. Basta lembrar dos casos de Jó, José e o espinho na carne de Paulo. Portanto, devemos sempre confiar na agenda de Deus, assim como Isaías. Agindo eu, quem pode desfazer? E Jó, eu sei que Deus tudo pode, nenhum de seus planos pode ser frustrado. Onde podemos conviver com uma situação provisória ou contínua de tribulação, em que Deus permite o mal sendo feito sobre o seu povo. Deus pode tornar o mal em bênção, como nos exemplos de Jó e José, mas não necessariamente o fará no seu breve tempo de vida aqui na Terra. Assim, os céus têm uma agenda que pode nos escapar da lógica humana da semeadura e colheita tradicional, onde não devemos ficar surpresos ao vermos o mal ocorrendo aos que fazem o bem, assim como o bem aos que fazem o mal. Obadias apresenta o Monte Sião como lugar para julgar o povo de Esaú no versículo 21, onde os israelitas, o Monte Sião, julgarão os edomitas, o Monte Seir. De forma análoga, os salvos vão julgar em trono ao mundo e aos anjos, conforme mencionado por Paulo na sua primeira carta para a igreja de Corinto. Assim, podemos entender o Monte Seir também como as nações ímpias e pagãs, e o Monte Sião como a igreja. Como Edom foi banida da terra, também os ímpios serão banidos para sempre da presença de Deus, conforme descrito em 2 Tessalonicenses 1,9. Lembremos assim que Deus é o Senhor do mundo e não apenas da igreja.
Ele reina no universo e não está indiferente, mesmo quando o ímpio domina sobre os fracos. Pode parecer que não está agindo e distante diante desta pandemia com suas dores e perdas. Quando ainda vemos as injustiças ocorrendo, mas quando atuar, o ímpio estará desamparado. Não haverá togas superiores para quem recorrer e como se esconder dele. O fim da história já está definido, onde os reinos do mundo passarão, e o reino será do Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, conforme descrito pelo apóstolo João em Apocalipse 11:15. Para finalizar a mensagem de hoje, seguem 2 pontos de reflexão a respeito do Deus que tem a história rigorosamente em suas mãos. Quando você se apresenta diante de Deus, você o reconhece como aquele que controla todo o universo, que é o Deus dos céus, o qual transcende a natureza, sendo maior que a história, reino e reis. Quando esquecemos de quem Deus é, podemos adotar uma postura dentro de nossa cultura capitalista, como quem chega no balcão de pedido querendo ser atendido, como consumidores. Deus não necessita de nossas palavras de engrandecimento e reconhecimento, mas nós é que precisamos nos lembrar de quem Ele é. Quando lembramos quem Deus é, passamos a entender que quando temos um grande problema, ele não é tão grande quanto parece diante da sua grandeza. Muitas vezes a nossa visão de Deus é pequena, por isso que nossos problemas são tão grandes. Como segundo ponto e reflexo de como enxergamos a Deus, sua postura diante de Deus ainda é de respeito e adoração, independente do momento que estás passando e mesmo quando aparentemente não responde às orações da forma que gostaria, já que são corretas diante dele. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam, conforme Salmos 9, 9 e 10. Nosso Deus é soberano, reina sobre o universo e vê a todas as coisas que estão ocorrendo no mundo, nas nações e principalmente na sua vida. Lembre que ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Não perca sua fé neste Deus revelado pela sua palavra. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer porque tu és um Deus grandioso, um Deus que é o nosso Criador, um Deus que nós não conhecemos plenamente e quiçá temos uma ideia do que tu és, porque vai muito além do nosso entendimento. Nós te agradecemos por, apesar de tudo isto, apesar de tua grandeza, tu olhares para nós com um olhar de amor e olhar através da obra que tu mesmo colocaste para que nós tivéssemos um relacionamento restabelecido contigo. Tu olhas a nós por meio da obra de Cristo. Nós te agradecemos por isto e te pedimos, Senhor, que tu possa trabalhar em nossos corações, tua palavra possa falar, Senhor, aos nossos corações, de forma a nos lembrar que realmente, Senhor, tu tens o controle sobre todas as coisas e jamais deixou de ter esse controle. Que nossos corações possam ser corações que sejam humildes diante de ti e submissos diante da tua vontade, mesmo que muitas vezes nós não entendamos o que esteja passando. Que tu possa nos confortar através do teu Espírito Santo nas dificuldades que estamos passando, tu possa nos dar este conforto e também a sensibilidade, Pai, de demonstrar o teu amor para com aqueles que estão ao nosso redor. Nos ajuda, Senhor, a enxergar com os teus olhos a forma como tu vês a nós, Senhor, e nos ajuda nesse sentido. Nós te agradecemos por tudo, rogando e pedindo em nome de seu Filho Jesus Cristo. Amém, Pai. Ok? Espero que tenha uma boa semana. Obrigado, até mais. Olá, vamos ao momento de oferta. Aparecerá na sua tela os dados bancários da ISP, com todas as informações necessárias para que você possa fazer o seu depósito. E caso haja alguma dúvida, alguma intercorrência, por favor, não hesite em contactar um dos nossos presbíteros ou alguém da liderança. Venho, Senhor, minha vida oferecer
Vamos orar. Pai, muito obrigada por mais este dia, obrigada pela Tua palavra, pela Tua presença em nossas vidas. Pai, a gente agradece porque o Senhor é bom o tempo todo e a gente quer colocar neste momento essas ofertas, consagrá-las no Teu altar, Pai. Nos ensina, nos direciona onde elas devem ser colocadas, Pai, para que a Sua obra seja feita, Pai. A gente pede para que o Senhor continue nos usando, Pai, continue abençoando as nossas vidas. Muito obrigada, e que cada vez mais a gente possa estar mais perto de Ti, sermos mais próximos do Senhor, Pai, e que o Senhor esteja nos transformando também, Pai. A gente te agradece por todas as coisas que o Senhor já fez por nós e ainda irá fazer, Pai. Muito obrigada por nunca nos ter deixado, Pai, e nunca vai nos deixar. Pai, muito obrigada. Assim eu coloco em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Muito obrigado, presbítero Marcel, que essa pequena semente, falando sobre o nosso orgulho, possa nos fazer pensar e tomar decisões que nos levem para mais perto de Deus. Vamos nos colocar em pé? Vamos ter o tempo da bênção. Se você pode se colocar em pé, por favor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre você e a sua casa hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Seja bem-vindo, sinta-se parte da nossa família. Nos vemos na semana que vem. Queridos irmãos, antes de terminar o culto, eu gostaria de lembrá-los que semana que vem nós teremos a Santa Ceia. Então prepare o pão, o cálice e o seu coração também. Se você tem dúvida de qual pão escolher, pegue um pão sem fermento, pode ser pão de forma, pãozinho, e se preferir também, você pode estar fazendo o pão asmo, que foi ensinado durante o período de Páscoa, e o cálice com suco de uva. E é isso. Deus abençoe a todos, uma ótima semana e até semana que vem. Tchau, tchau.